Renuncie aquilo que tem te impedido de crescer espiritualmente, aquilo que tem te impedido a desenvolver como pessoa, aquilo que tem te impedido de ser melhor para Deus, melhor para si mesma, melhor para a tua família. E é isso que eu tenho buscado fazer na minha vida. Afastar-me daquilo que tem me afastado do Senhor, que tem me impedido de crescer, sabe, espiritualmente. Eu tenho buscado discernimento no Senhor, tenho pedido a ajuda do Espírito Santo para me ajudar a discernir, Senhor, o que é que está me afastando do Senhor? O que é que está me impedindo de ouvir a voz do Senhor? O que está me impedindo de crescer espiritualmente, principalmente? O que está me impedindo de ser quem o Senhor me chamou para ser? De ser uma boa serva, de ser uma boa esposa, de ser uma futura boa mãe, de ser uma boa amiga, de ser uma boa ovelha para o meu pastor, de me impedindo de ser uma boa amiga, uma boa conselheira, uma boa ajudadora para com os próximos, para com os da minha família, que tem me impedido de viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. E o Senhor tem me dado discernimento, e o Senhor tem falado fortemente ao meu coração muitas coisas que tem me impedindo. E uma delas é as redes sociais. E novamente eu estou aqui para conversar com você sobre redes sociais. Eu já tenho aqui alguns vídeos falando sobre tecnologia, sobre redes sociais, sobre o quanto que tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor, o quanto que a rede social, o excesso ali das redes sociais, a falta do domínio no uso das redes sociais, da tecnologia, do entretenimento, tem nos prejudicado, tem prejudicado a nossa vida, prejudicado o nosso intelecto, né, prejudicado a nossa rotina, nos prejudicado a desenvolver, a crescer como pessoa, a crescer como profissional, a crescer em muitas áreas da nossa vida. E tem destruído muitas famílias, tem doutrinado crianças, tem feito muitas coisas mesmo para destruir, para nos destruir, sabe? Para nos impedir. Mas não quero colocar aqui culpa nas redes sociais, culpa no celular, culpa na tecnologia. Não, porque a tecnologia, as redes sociais, o celular tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Trouxe muitos benefícios para nós. Então, eu não tô aqui eu não quero demonizar as redes sociais, a tecnologia, não quero dizer que você não pode ter, que é pecado. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é graças à tecnologia que eu estou aqui, podendo pregar o Evangelho, podendo compartilhar o Evangelho para muitas pessoas, sabe? Para várias pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que o Senhor conhece. E o Senhor tem falado, colocado ao meu coração aquilo que Ele quer que eu compartilhe. Então é graças à tecnologia, graças à internet, graças aqui às redes sociais, que o Evangelho está expandindo cada vez mais. E o Senhor, Ele tem buscado pessoas para estar aqui nas redes sociais, para que para que o Evangelho se expanda dentro das redes sociais também, para que o Evangelho se expanda dentro da tecnologia, porque daqui para frente nós estamos vivendo uma era tecnológica e o Evangelho ele precisa estar aonde o inimigo também está. Entende? Porque é ali que nós vamos, porque o propósito do Evangelho é vida eterna, é arrependimento, é salvação, é crer em Jesus nosso Salvador, para nos dar acesso ao Pai. E nós como cristão, nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados a fazer o ID, de pregar o Evangelho aonde nós estivermos, para o nosso vizinho, para a nossa família, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, aonde nós pudermos falar, pregar, compartilhar a palavra, nós temos que fazer. E nós vamos fazer isso aonde há almas cativas, onde há almas que estão sendo escravizadas pelo inimigo de nossas almas, almas que estão perdidas, que não são salvas ainda. E aonde estiver essas almas, nós como cristão, como discípulos de Jesus, precisamos estar pregando a palavra. Então, há muitas almas aqui
dentro das redes sociais, dentro da tecnologia, perdidas, que estão sendo doutrinadas pelas doutrinas vãs, pelas doutrinas mentirosas do mundo, pelas mentiras de Satanás, estão sendo doutrinadas, estão sendo enganadas. E nós precisamos estar aqui, e é para isso que o Senhor tem me chamado, e chamado muitos cristãos. Temos muitos servos do Senhor, muitos discípulos aqui dentro das redes sociais pregando a verdade. Então, graças à internet, graças à tecnologia, e a tecnologia é do Senhor, tá? A tecnologia vem do Senhor. Então a tecnologia não é de Satanás, como muitos dizem, como eu já ouvi, né? Muitas pessoas associando. Mas Satanás está dentro da tecnologia. Satanás está o tempo todo ao redor buscando a quem devorar, buscando a quem destruir. E o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. É o que ele quer, nos matar, roubar e destruir. Quer acabar com a nossa vida, quer acabar com a nossa família, quer doutrinar os nossos filhos. Entende? E ele está o tempo todo fazendo isso. Seja no offline, seja no online, seja aonde for. O tempo todo, não tem descanso. Satanás não descansa, Satanás não para. É isso que a gente precisa entender. E nós precisamos vir com toda a força, com toda a garra também. Não parar de pregar o evangelho, não parar de falar de Jesus, não parar de falar da palavra, não parar de falar do arrependimento, não parar de falar do amor do Senhor. Não parar de falar que Deus deu o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos chamados para proclamar esta verdade, esta palavra, o evangelho. E a rede social está aí para isso. A tecnologia está aí para isso. O problema é que nós, principalmente nós cristãos, não estamos sabendo lidar com as redes sociais. Não estamos sabendo usar as redes sociais de forma intencional para o reino, para a expansão do reino do Senhor, para a glória do Senhor. Nós não estamos sabendo usar. Estamos com falta do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio em relação à tecnologia, em relação às redes sociais. E eu, mais uma vez, né, estou em uma fase da minha vida de afastamento das minhas redes sociais. Quando eu falo redes sociais, eu falo mais especificamente Instagram, TikTok. Para quem tem Kawaii, eu não tenho Kawaii, eu tenho Instagram e TikTok, né? O YouTube, ele não é considerado bem uma rede social, né? Podemos considerar o YouTube uma plataforma de conhecimento, talvez, uma plataforma de mais aprofundamento. É claro que tem muitos conteúdos aqui que não te traz conhecimento nenhum, te traz desconhecimento da verdade, na verdade. Tem muitos conteúdos aqui que são assim, não tem nada para te agregar. Tem muitos conteúdos aqui de fofoca, tem conteúdo de todo tipo aqui dentro do YouTube, assim como tem nas outras plataformas, assim como tem nas outras redes sociais. Mas aqui nós temos nós conseguimos ter mais um filtro, digamos assim, em relação àquilo que a gente quer ouvir, em relação ao que a gente quer consumir, entende? E o principal aqui do YouTube que eu gosto muito, que é que você não tem aquela questão de você ter que seguir as pessoas, principalmente pessoas amigas, amigos, familiares. Você não tem essa obrigação. Porque nas redes sociais, querendo ou não, você acaba tendo obrigação de ter que seguir um parente, de ter que seguir um amigo. Não que isso talvez seja um problema. Talvez seja um problema, talvez não seja um problema. Depende de cada pessoa. E depende do relacionamento, né, de cada pessoa com essas pessoas. Porque às vezes a pessoa quer ter uma rede social, mas não quer ter parente, não quer, né, não quer que as pessoas próximas vejam os seus conteúdos, enfim. Mas aqui no YouTube você não tem os store para você ficar vendo todos os dias a vida da pessoa, né? Então o YouTube não tem essa questão de você ficar ali compartilhando a sua rotina, o seu dia a dia. E, né, muitas vezes as pessoas tendem a querer compartilhar uma perfeição que não existe. Então aqui você não tem isso. Aqui dentro do YouTube não tem essa comparação o tempo todo, essa cobrança o tempo todo, porque você vê a vida do outro lá na outra rede social, você se cobra. Ai, porque fulana já acordou 5 horas da manhã, já fez o devocional dela, já treinou, já limpou a casa. E eu
9 horas da manhã, ainda tô tomando café da manhã, ainda vou fazer meu devocional, nossa, acordei tarde hoje, meu Deus, tô toda atrasada. Nossa, mas fulana já fez isso, meu Deus, eu sou incompetente, eu não consigo, não sei o quê. Aí você já começa a se comparar, você já começa a se sacrificar, né? Dizendo que você não é capaz, se comparando, mas a tua rotina é uma, a rotina da pessoa é outra. Então aqui não tem essa questão de comparação dentro do YouTube, entende? Eu, por exemplo, Jéssica, entro aqui no YouTube pra fazer pesquisa de algo que eu preciso, algo pro meu dia a dia. Por exemplo, eu tô com a minha gata que ela foi diagnosticada com a doença chamada FeLV, que é uma leucemia felina. E aí ontem mesmo entrei aqui pra ver alguns vídeos sobre essa doença, então eu sempre entro pra ver algum assunto específico, algo pro meu dia a dia, algo para eu aprender. E eu sempre estou ouvindo podcasts de alta performance, podcasts para estilo de vida saudável, podcasts sobre teologia, sobre estudo bíblico, sobre testemunho. Sempre ouço muitas pregações, muitos ensinamentos e filtrando ali, né, tendo um discernimento e filtrando ali realmente, buscando discernimento do Espírito Santo, de realmente qual conteúdo eu devo consumir, entende? Qual realmente o conteúdo que vem ali da verdade, da palavra, da fonte, que realmente vem do coração do Senhor. Então a gente precisa ter esse discernimento. Então o YouTube, Jéssica, uso o YouTube para isso, para realmente trazer, eu busco conteúdos profundos para o meu crescimento pessoal e espiritual, entende? Que traga crescimento para mim, que eu possa colocar em prática, desenvolver para minha vida, para compartilhar com o próximo também, principalmente lifestyle, né, saúde, saúde do corpo, saúde da mente, e principalmente, né, cristão, para o meu crescimento espiritual. Então a gente precisa ter esse discernimento, tem esse filtro. Já dentro das redes sociais, normalmente você não tem filtro. Você vai descendo os vídeos ali, você vai vendo vários vídeos, várias coisas. Claro que o algoritmo acaba te entregando algo que você mais gosta de assistir, mas sempre vem outros vídeos aleatórios, vem coisas aleatórias que não te acrescentam em nada, memes, musiquinhas, dancinhas e muitas coisas que não te enriquecem nada. E a gente precisa ter muito discernimento isso. Aí fora o tempo que a gente gasta vendo a vida do outro, vendo os stories, entende? Não que isso seja um problema. Não. Eu gosto de sempre estar vendo. Tem muitas blogueiras, influencers que eu gosto de acompanhar, que me inspiram. Só que a gente precisa ter esse discernimento. Tá me inspirando ou tá me fazendo me comparar, me cobrar? Entende? Tá me inspirando a ser melhor? Tá me inspirando a me desenvolver ou tá me fazendo me cobrar, me frustrar, odiar minha vida? É isso que a gente precisa discernir. A vida dessa pessoa tá me inspirando ou está fazendo eu odiar minha vida? Entende? A gente precisa ter esse filtro, ter esse discernimento. Então, é muito importante isso. Então, são várias coisas. As tecnologias, as redes sociais têm muitos benefícios, mas tem muitos malefícios. Só que esses malefícios, muitas das vezes, é nós que fazemos, é nós que criamos, porque, como eu disse, nós não temos domínio próprio. E nós não nos enchemos do Espírito Santo para ter domínio próprio. E acabamos usando a tecnologia de forma errada, usando as redes sociais de forma errada, nos adoecendo a nossa mente, nos fazendo pessoas ansiosas, fazendo a gente viver uma vida de comparação, viver uma vida ansiosa, acelerada, olhando para nossa vida. A gente passa tanto tempo na tela vendo a vida do outro, quando olha para nossa vida, tudo não faz sentido, porque a gente estava ali numa falsa realidade, passa horas e horas e horas dentro de uma falsa realidade. Entende? Que é a realidade do outro. E deixamos de viver a nossa realidade. E isso é muito sério. E isso nos impede muito de crescer espiritualmente. Isso nos impede muito de desenvolver como pessoa, nos impede de ser pessoas melhores para os nossos, para os que nós amamos, para a nossa família. Nos impede de sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Entende?
Então eu quero dizer para você o que eu estou fazendo hoje. Eu já passei um período, no testemunho que eu já compartilhei aqui, eu passei 3 meses longe das redes sociais. Eu realmente excluí as minhas redes sociais. Só que eu entendi depois que não era o que o Senhor queria, porque na minha intenção eu não queria mais voltar para as redes sociais. Só que o Senhor, na verdade, Ele tá me ensinando a usar as redes sociais com sabedoria para a glória dEle. Entende? E é isso que Ele quer fazer com você também. Ele quer te ensinar a usar com sabedoria para a expansão do reino dEle. De forma intencional, de forma estratégica, com objetivo, com propósito. Usar com propósito. E é isso que o Senhor está me ensinando. É um processo que eu estou passando. Porque eu sempre fui muito ligada às redes sociais, viciada mesmo em redes sociais. E já me prejudicou muito. E eu não quero mais isso, eu não quero que prejudique o meu relacionamento com Deus. E você também precisa desejar isso na tua vida. Você desejar a se afastar daquilo que te impede de se aproximar do Senhor, que te impede de viver uma vida com Deus. Deseje isso. Mas peça para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me direcione, me dê sabedoria, me dê discernimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me abster por um tempo para que eu aprenda a usar, consumir de forma intencional, com propósito? Como que o Senhor quer me ensinar? Como que o Senhor quer que eu faça? Busque no Senhor em oração, para Ele te direcionar. Busque a direção do Espírito Santo. Mas você precisa estar atenta. Você precisa estar atento. É isso que eu tenho feito. Então, eu passei esse período de 3 meses que eu excluí as minhas redes sociais. Contei esse testemunho aqui nos vídeos anteriores, vou deixar linkado aqui. Tem até uma playlist, né, sobre tecnologia, o cristão e a tecnologia. Vou deixar linkado para vocês. Depois está lá ouvindo, assistindo. Então, eu fiquei esse tempo afastada das redes sociais. E depois voltei e comecei a entender que o Senhor não quer que eu não esteja ali nas redes sociais. Ele quer que eu esteja com um propósito para a expansão do reino dele, para glorificar o nome dele. Certo? Ponto. Entendi isso. Só que eu preciso entender que eu preciso aprender a usar de verdade e não deixar aquilo ali me consumir. Então, segundo ponto, preciso entender que eu não sou escrava das redes sociais. Eu não sou escrava do celular. O celular é meu escravo, as redes sociais é meu escravo, a tecnologia é o meu escravo. Deve ser o nosso escravo, entende? Não podemos deixar sermos escravizados pela tecnologia, pelo celular, pelas redes sociais. Certo? Terceiro ponto é usar com propósito. Usar com estratégia para a glória do Senhor e repreender as vaidades, as métricas de vaidade, coisa que eu sempre tive muito, que eu sempre busquei muito a métrica de vaidade, a validação, quantas pessoas estão visualizando, quantas pessoas estão curtindo. Então tudo isso o Senhor tem trabalhado muito em mim. E eu tenho muito orado, apresentado para o Senhor e ido ao pé da cruz e falado, Senhor, eu não quero mais. Eu estou aqui, Senhor, para o Teu reino, para a Tua glória. Então não é sobre número, não é sobre métricas. Então, desde que se uma pessoa visualiza, aliás, se uma pessoa ouve todo o meu vídeo, porque os meus vídeos são longos, são profundos. Eu sempre falo, Senhor, me ajude a fazer meus vídeos curtos, mas não sou eu, é o Espírito Santo que está me conduzindo. Então, eu nem mais me preocupo com o comprimento, com o tamanho dos meus vídeos, porque é conteúdo para aprofundar. É conteúdo que vem do coração do Senhor. Eu oro, eu falo pro Senhor, Senhor, usa minha boca. Coloque no meu coração, coloca na minha boca o que vem do coração do Senhor. Não que vem de mim, da minha carne, do meu intelecto, mas que eu fale aquilo que vem do coração do Senhor. O que é o que o Senhor quer nos ensinar, porque antes de eu falar no seu ouvido, eu tô falando pro meu ouvido, que tá perto da minha boca. Então, antes de eu falar pra você, eu tô falando pra mim. Então, é pra nós. Pra nós, o que o Senhor quer falar para nós neste vídeo? E é o que o Senhor está falando comigo e com você hoje, para nós sabermos usar o celular e a tecnologia para a glória do Senhor. Então, eu não sei você, mas eu tenho um problema muito grande, né? Como que eu uso o celular normalmente? Como que a minha carne usa o celular normalmente? Com as redes sociais.
aonde eu estou, se eu parei um pouquinho de fazer uma coisa, eu entro na bênção das redes sociais. É igual a geladeira. Você quer comer alguma coisa diferente, você vai lá na geladeira, abre para comer alguma coisa diferente que não tá na sua geladeira. Aí você olha, fecha a geladeira. Aí você volta. Aí daqui a pouco você vai lá na geladeira de novo. Você sabe que não tem nada de gostoso, nada de diferente para você comer, você ainda vai na geladeira olhar. E é assim que a gente faz com as redes sociais. Toda hora abrindo as redes sociais. Gente, eu entrava, às vezes eu pegava o celular, ia entrar no celular para ver outra coisa. Vou simular aqui com a calculadora. Eu entrava no celular para poder mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém, responder o WhatsApp. Quando eu via, eu já estava dentro da rede social. Eu entrava para poder fazer o Pix. Quando eu via, eu estava dentro da rede social. Eu entrava para poder ouvir um podcast, uma pregação. Quando eu vi, eu já estava dentro da rede social. Tô treinando, todo intervalo do meus exercícios, eu entro na bênção das redes sociais. Caçando o quê? O que eu perdi lá dentro? É algo que está descontrolado, fora do nosso controle. Aliás, está dentro do nosso controle, mas a gente não está tendo controle. Está exageradamente descontrolado. Está algo assim fora do normal. O tanto que a gente entra sem propósito dentro das redes sociais. Para caçar o quê? Para fazer o quê? Aí entra... eu vou olhar só aqui um vídeo. Só 15 minutos, daqui a pouco você já tá 2 horas lá dentro. E tudo que você precisava fazer, você não fez. E é assim comigo, viu? Muito assim comigo. Tô fazendo meu devocional, vou só pegar aqui. Vou pegar aqui, só pra mim tirar uma foto do meu devocional, pra mim compartilhar. Aí eu vou lá no Instagram pra postar. Em vez de eu postar, daqui a pouco eu já tava lá, vendo, rolando o feed. Quando eu vi, já tinha passado 15, 20, 30 minutos. E não terminei meu devocional, não terminei meu estudo, não terminei minha leitura. Gente, isso é muito sério, muito sério. Sabe, o Senhor tem cada vez mais falado fortemente isso ao meu coração. E eu sei que Ele tá falando ao seu coração também agora. É algo assim, tá fora do normal, tá exagerado. Estamos adoecendo. Estamos assim, literalmente viciados nisso aqui. Você anda na rua, você vai num restaurante, você vê as pessoas o tempo todo com o celular na mão. E às vezes tá o quê? Vem na rede social, deixa de conversar, deixa de falar, deixa de se interagir, de se conectar com as pessoas porque tá nas redes sociais. E eu falei, não, eu não quero, Senhor, viver isso. Então a partir do momento que eu ver que eu estou demais, que eu estou novamente nesse excesso, opa, é hora de eu me abster, é hora de eu tirar um tempo de renúncia. Aí eu vou lá, excluo o aplicativo, que é o que eu tenho, que é o que eu fiz. Aí eu fiz por um mês, um tempinho atrás, uns meses atrás, eu fiz por um mês. E foi assim o melhor mês da minha vida. Toda vez que eu faço essa renúncia, é o melhor mês da minha vida. Nossa, o quanto que eu me aprofundo mais na palavra, o quanto que eu me conecto mais com o Senhor. É incrível o quanto que eu me conecto mais com o meu esposo, com a minha casa, com os meus afazeres, com as minhas metas, com os meus objetivos, com os meus estudos, com a minha leitura da palavra, leitura de livros. É incrível o quanto que eu cresço quando eu renuncio às redes sociais, quando eu desativo as redes sociais no meu celular. O quanto que eu cresço espiritualmente, o quanto que eu me desenvolvo como pessoa, no meu intelecto, nos meus estudos, em minha aprendizagem. Eu me sinto assim, mais conectada com as pessoas. É incrível, é incrível. Se você nunca fez isso, você precisa fazer. Depois da gente terminar essa conversa, eu sei que Deus está falando no seu coração. Depois que a gente terminar essa conversa, eu sei que você vai tomar essa decisão também. Eu vou tirar um tempo de renúncia das redes sociais. Eu vou me abster para me buscar mais o Senhor, para me conectar mais com os meus, para eu viver mais no offline. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. E você vai sentir. Nos primeiros dias você vai sentir uma abstinência, porque é um vício, tá? É um vício isso aqui. Não tem como falar, não, é um vício.
entende? Então, depois você vai, aos poucos, você vai voltando à normalidade, voltando a viver o que você nasceu, o que Deus criou para viver os seus dias ali, ó, próximo, perto de Deus, conectado com Deus, entende? Então, eu tô agora, aí eu tinha voltado, instalei novamente as redes sociais, tudo mais, daqui a pouco eu já, e é muito rápido, a minha carne, ela, para viciar, é do dia pra noite, mas pra desviciar, pra se desintoxicar, vai alguns dias, algumas semanas, mas pra viciar é do dia pra noite, é muito rápido. Aí eu voltei, tá? Logo eu me vi de novo do mesmo jeito. Falei, não, Senhor, chega, eu não quero, agora eu vou dar um tempo muito maior nesse meu afastamento, nessa desinstalação dos aplicativos do meu celular. Aí como que eu faço? Às vezes eu quero entrar no Instagram, principalmente, para ver algum conteúdo específico de alguma pastora que eu acompanho, de alguma influencer cristã que eu acompanho. Às vezes eu quero ali dar uma olhadinha, ver os stories, acompanhar algumas coisas que eu sempre gostava de acompanhar delas. Aí eu entro pelo computador. Pelo computador, rapidinho. Porque eu entro, tá? Mas porque pelo computador não é tão atrativo quanto o celular. O celular parece que é muito mais atrativo. Então pelo computador eu entro rapidinho, saio. E tá sendo assim. E tá sendo maravilhoso. Meu Deus, é muito bom. É muito bom. Essa sensação é incrível. É incrível o quanto que você se sente muito melhor. Muito melhor mesmo. E agora eu vou ficar um período muito maior, um período assim, um bom tempo, afastada, né, entrando assim de forma muito esporádica pelo computador. Pelo celular, se eu for postar, talvez postar algum post, algum corte de vídeo, algo mais, né, entrar com propósito, porque para postar, inclusive, na verdade, eu quero ver um aplicativo, parece que tem, se eu não me engano, antigamente tinha, não sei se agora ainda tem, mas eu vou pesquisar, um aplicativo que você instala, conecta no seu Instagram para você programar os posts sem precisar entrar nas redes sociais, sem precisar. E aí eu quero só para estar alimentando ali de conteúdo ali no feed e tudo mais, algum vídeo, alguma foto esporádica nos stories. Então ter um aplicativo que eu programe as postagens que vai pro Instagram, sem eu precisar ter um Instagram no celular, deu pra entender, né? Então eu vou estar procurando sobre isso pra eu estar ali alimentando, porque tem muitas pessoas que me acompanham ali também, mas o meu foco agora está sendo totalmente aqui no canal, da gente sempre estar aqui conversando, sempre estar trazendo assim aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E deixa eu comentar algo que está sendo muito incrível depois desse afastamento, né, dessa desinstalação dos aplicativos das redes sociais no meu celular. Aí o que eu tô fazendo agora? Aliás, primeiro deixa eu contar o que tem acontecido. Quando eu estou com as redes sociais instaladas, acontece que quando eu tô ociosa, ociosa assim, né, parei no semáforo, tô na fila de algum lugar, tô esperando no médico. Quando você tá ali ocioso, você faz o quê? Entra na bendita das redes sociais pra ficar vendo vídeos. O que eu fazia depois que eu desinstalei os aplicativos das redes sociais? Eu estava indo pros status do WhatsApp. O tempo todo entrando no WhatsApp e ficar vendo status do WhatsApp, status das pessoas que eu tenho de contato ali. Falei, não, aí o Espírito Santo já me acendeu aqui uma luzinha, falou, olha, presta atenção, seja sóbria. Você desinstalou o aplicativo das redes sociais, do qual você entrava nos seus momentos de ociosidade, ou mesmo sem estar no momento de ociosidade, quando você tá fazendo alguma coisa, tô limpando casa, para beber água, já entro na rede social. Vou fazer alguma coisa no celular, quando eu vejo eu tô na rede social. Então, aí eu desinstalei as redes sociais e comecei a ir pro WhatsApp, pros status do WhatsApp. E eu me via entrando no WhatsApp sem ter que responder ninguém. Tipo assim, eu entrava no WhatsApp, entrando no WhatsApp, sem nada pra fazer no WhatsApp. Tipo, eu não tinha ninguém pra me responder, eu não ia postar nada, mas eu entrava pra fazer nada. Igual você vai na geladeira pra comer alguma coisa, sendo que não tem aquela coisa pra você comer e você toda hora fica abrindo a geladeira. Então, é uma dependência ali do celular.
não é só as redes sociais, é a dependência do celular. Mas eu acho que o que causa a dependência do celular é as redes sociais. Entende? Porque quando eu comecei a ter essa consciência, quando eu vou fazer alguma coisa, às vezes eu já pegava o celular. Vou ler um livro, por exemplo, pegava o celular. Aí eu só ia postar alguma coisa rapidinho. Quando eu via, eu já tava meia hora no celular e não li nada. Olha o quanto que isso é... Gente, é muito ruim. É muito ruim isso. E aí depois você tem aquele sentimento de arrependimento, de frustração, de remorso, de incapacidade. Nossa, como que eu não consigo controlar? Meu Deus, eu peguei o livro pra ler e não li, fiquei aqui horas e horas. Gente, isso é muito sério. Eu falei, não. Aí agora, o que eu faço? Eu deixo o celular. Eu deixo o celular na rack, na estante, e sento no sofá pra ler, sem o celular do lado. Então, é uma dependência tão grande do celular que tudo que você vai fazer, você tem que levar o celular. Você vai no banheiro, você leva o celular. Você tá comendo, você leva o celular. Então, é isso que eu estou controlando também. Não é só as redes sociais, é a dependência de estar aqui toda hora com o celular na mão. Entende? Então, aí o que eu tenho feito agora? Às vezes, igual por exemplo, eu fui hoje na veterinária levar minha gata, enquanto eu tava esperando ela, quando eu vi, eu tava fazendo isso que eu falei pra vocês, eu tava no WhatsApp vendo status. E o Espírito Santo já me acendeu já me cutucou. Vai no aplicativo da Bíblia. Então o Espírito Santo tá me direcionando pro aplicativo da Bíblia. Em vez de eu ficar no WhatsApp, porque não tem nada pra fazer no WhatsApp. Eu tenho que entrar no WhatsApp pra responder alguém, pra postar algum status. Algo de propósito. Entrar com propósito, com um objetivo. Se eu não tenho objetivo, pra que eu vou fazer ali? Então, o que eu vou fazer nesse tempo ocioso que eu tô ali esperando? Se encha da palavra, vai ler a Bíblia. Pega, coloca a Bíblia no seu aplicativo, o aplicativo da Bíblia no celular. E é isso que eu estou fazendo, porque o Espírito Santo está me direcionando, o Espírito Santo está me ensinando, porque eu tô dando liberdade para ele, eu estou falando para ele, eu não aceito mais isso, eu quero isso, o Espírito Santo me ajuda. E aí eu tô dando o passo, eu estou colocando em prática, começando removendo os aplicativos do meu celular. E aí, como ele está vendo que eu estou colocando em prática, ele está me ajudando, entende? Ele está me direcionando no caminho que eu estou escolhendo percorrer. Eu estou escolhendo renunciar, me abster das redes sociais, para eu me aproximar mais do Senhor, para eu crescer espiritualmente, para eu me desenvolver como pessoa, como um profissional, como uma boa esposa, como uma boa serva, como uma boa ovelha, como uma boa amiga, entende? Como para os meus. Então você vai fazendo isso, mas você precisa renunciar, você precisa colocar em prática para o Espírito Santo te ajudar, te direcionar, entende? E agora, durante as séries dos meus exercícios, gente, tá sendo muito incrível. O que eu tô fazendo durante as séries do exercício? Começo a ler um livro, eu vejo um livro mais curto, por exemplo. Eu já li Filemon, basicamente dei um estudo mais superficial de Filemon. Eu vou no ChatGPT, peço uma introdução do livro que eu quero ler, leio a introdução e vou lendo a passagem, vou lendo o livro. Aí eu li Filemon, que é um capítulo só. De ontem para hoje eu li Tito e comecei a ler Tiago. Hoje terminei Tito e agora comecei a ler Tiago. Tudo isso durante o meu treino. Gente, vocês não têm ideia do quanto o Senhor fala comigo. Do quanto hoje mesmo, meu Pai. Nossa, quando eu comecei a ler no final de Tito, olha o quanto que o Senhor falou ao meu coração, o quanto que eu senti a presença do Senhor ali, me alimentando da palavra dele ali durante os exercícios. Então, no intervalo do meu exercício, eu tenho o aplicativo do treino, né? Aí, enquanto tá dando descanso, eu vou pro aplicativo da Bíblia. Aí, leio 2, 3 versículos, que é o tempo do descanso, acho que dá 1 minuto. Às vezes eu leio menos, porque eu tento parar para refletir também. E aí volto pro exercício e com louvor no fone. Nossa, você não tá entendendo o quanto isso tá sendo maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. Amém? E é isso que eu vim compartilhar com vocês hoje. Vim trazer isso que eu estou colocando em prática para te incentivar, para que o Senhor fale ao seu coração também, para você colocar em prática. Como eu disse, se você não ganha dinheiro com as redes sociais, se não é a tua fonte principal de renda,
faça essa renúncia, se abstenha, se afaste-se daquilo que está te afastando do Senhor. Não que não é mais para você ter. Isso também, é claro, vai depender do que Deus quer de você. Se Deus quer que você não tenha mais redes sociais, tudo bem. O meu caso, que eu achei que era o que ele não queria pra mim, e é o que eu também não tava querendo mais, ter redes sociais, porque eu entendi o quanto que ela tem me afetado, mas não pela rede social, mas por eu não ter o domínio próprio. Então o que falta em nós é o domínio próprio. O que falta em nós é ter equilíbrio, é ter propósito, é ter objetivo, é ser intencional nas redes sociais, como eu falei, para a expansão do reino, para a glória de Deus. Então falta isso em nós, falta a gente ter esse despertamento e ter o domínio próprio. Para ter o domínio próprio, a gente precisa se encher do Espírito Santo. Para se encher do Espírito Santo, a gente precisa se afastar daquilo que tem nos impedido de encher do Espírito Santo. Então é uma caminhada, é um processo, são fases. Então eu tô nessa fase de afastamento novamente das redes sociais, e tanto focando somente aqui no canal com vocês, tá? Espero muito que tenha feito sentido pra vocês, né? Que possa ter falado ao teu coração também, que possa ter te trago aí um despertamento sobre essa questão, né, das redes sociais. E também tem muitas outras coisas que nos afasta do Senhor. Tem entretenimento, tem séries na TV, filmes, né? E pessoas, também tem pessoas que nos afastam, né, de Deus. Então peça discernimento do Senhor daquilo que tem te afastado do Senhor, que tem te pedido de se aprofundar no Senhor, de se encher do Espírito Santo. Peça discernimento, mas você precisa renunciar, você precisa colocar em prática, você precisa dar o passo para que o Espírito Santo te ajude e te direcione no caminho que você escolheu percorrer. E o caminho que você deve escolher percorrer é o caminho em que o Espírito Santo vai te ajudar a te direcionar. Entende? Se você escolher um caminho errado, que é um caminho que tá fora do caminho do Senhor para você, o Espírito Santo, ele vai ali tentar te alertar que você está no caminho errado, mas você tem um livre-arbítrio de escolher o caminho que você quer percorrer. E é isso, chegamos ao fim dessa conversa, né? Muito, muito edificante, que Deus tá falando aqui com vocês. Como eu disse, o meu ouvido tá perto da minha boca, então depois chegou o ouvido de vocês, então é muito edificante para mim, e espero que também esteja edificando aí o teu coração, falando ao teu coração, e que você venha colocar em prática. Peça pro Espírito Santo, né, te dar disposição, te dar aí um chacoalhão para você colocar em prática, em nome de Jesus, tá? Obrigada por ter ficado comigo até o final, por ter tido essa conversa muito, muito edificante comigo, e Deus abençoe tua casa, tua família, os teus projetos, os teus sonhos, segundo a vontade dele. Um grande beijo e até a nossa próxima conversa. Fica com Deus.